Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Elismara Moreira e nesse vídeo de hoje eu vou falar pra vocês alguns sintomas da depressão e como eles me afetaram enquanto eu lutava contra essa doença. Então fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que as informações que eu vou dar aqui podem te ajudar a identificar se você ou alguém próximo a você pode estar desenvolvendo um quadro de depressão e principalmente te ajudar a entender o que sente na pele alguém que está passando por isso. Bom, desde que eu compartilhei com vocês o meu testemunho, onde eu conto a minha experiência com a depressão e o suicídio, se você ainda não assistiu, eu vou deixar na descrição e nos cards para você assistir no final desse vídeo. Desde esse vídeo, eu tenho recebido muitas e muitas mensagens, tanto aqui no YouTube, quanto lá no meu Instagram, de seguidores falando: Liz, como é que eu faço para saber se eu tenho depressão? Então, por isso, já que a gente está no mês do Setembro Amarelo, eu resolvi trazer alguns desses pontos para trazer um pouco mais de clareza para vocês sobre esse assunto e poder te dar uma ideia do que fazer. Primeiramente, o que é a depressão? A depressão, ela não é mimimi, ela não é frescura, ela não é falta de Deus, nada disso. Ela é uma doença, é um desequilíbrio químico causado no seu cérebro que te traz para esse estado de tristeza profunda. E, infelizmente, tem se tornado cada vez mais comum na nossa sociedade, né, sendo chamada até de doença do século. E mesmo assim, ele é um assunto ainda pouco falado para o tamanho do problema. Então faz com que muitas pessoas só consigam identificar o real problema quando ele já está muito enraizado. Na maioria das vezes, ela se manifesta de uma forma muito silenciosa, mas assim como qualquer outra doença, ela tem os seus sinais, seus sintomas e os seus estágios. E para esse vídeo aqui não ficar muito longo, hoje eu vou falar sobre sintomas que me afetaram e como eles me afetaram. E no próximo vídeo eu vou explicar como é que eu reverti cada um desses pontos, quais foram as técnicas que eu usei, o que me ajudou e que pode ajudar vocês também. Então já se inscreve aqui no canal para você não perder esse próximo vídeo. Clica aqui embaixo no botão inscrever-se e já clica também no sininho das notificações para você receber aí quando eu postar. Então, para você saber se você ou alguém próximo a você pode estar com depressão, fique atento a esses sintomas. A pessoa deprimida tem muitos problemas com sono. Algumas podem passar horas dormindo e ainda assim se sentirem cansadas, e outras podem dormir muito pouco, passar horas em claros, isso depende muito, varia de pessoa para pessoa. No meu caso, eu acabava trocando o dia pela noite. Eu não conseguia dormir no período da noite, eu ficava alerta, eu ficava ansiosa, eu ia ter um pouco de sono assim lá de manhã cedo, umas 8, 9 horas da manhã, e eu só conseguia dormir de 2 a 3 horas por dia, o que fazia com que eu me sentisse sempre cansada. O que nos leva ao nosso segundo sintoma, que é o desânimo e a exaustão. Esse é um dos sinais mais comuns a se prestar atenção. Pessoas depressivas, elas tendem a se sentir muito cansadas e exaustas sempre. E eu não tô falando aqui de executar algum trabalho que te demande muita energia ou muita força. Tô falando das pequenas atividades, as mais simples. No meu caso, qualquer atividade se tornava muito cansativa, como por exemplo, cozinhar, limpar a casa, lavar a louça, lavar uma roupa. Demandava muita energia de mim, eu estava sempre muito exausta para qualquer uma dessas atividades. Que leva ao terceiro passo, que é a desorganização. Por conta dessa exaustão constante, a pessoa depressiva ela se torna cada vez mais desorganizada. Isso porque, como eu já falei para vocês, qualquer atividade te demanda uma energia muito grande e se torna um grande desafio. E alguns estágios assim da minha depressão, eu era desorganizada num ponto que eu não conseguia arrumar nada. E mesmo que eu olhasse toda aquela bagunça e eu me sentisse desconfortável no meio daquilo, eu não tinha força para reverter a situação. E a bagunça ao seu redor se torna a bagunça da sua cabeça. Quanto mais bagunçado está o ambiente, mais bagunçado está aqui dentro. Era o que acontecia comigo. Isso acaba te levando para o próximo ponto, que é a falta de higiene. Como eu já falei para vocês, desenvolver as pequenas atividades é muito exaustivo, é muito difícil. E isso somado com essa falta de organização te traz para um estado onde você tem mais dificuldade de manter até a sua higiene pessoal. Para muitas pessoas isso pode soar como preguiça ou como porquice, mas gente, vocês não têm ideia do que é você não ter força para levantar da sua cama, escovar um dente, escovar o cabelo. Eu lembro assim de passar uma semana, talvez mais, que eu não conseguia, gente, pentear o meu cabelo. Eu olhava no espelho, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa a respeito, e eu não conseguia, e eu me sentia um lixo por isso. É extremamente
difícil quando você chega nesse estágio. O que leva ao próximo ponto, que é o isolamento social. As pessoas depressivas passam a se isolar porque ela começa a ter um nível de pensamento negativo sobre si mesma em tudo. Ela passa a pensar que ela não é boa o bastante, que ela não tem valor, que ninguém se importa com ela. E isso te traz para um estado de solidão tão severo que algumas pessoas entram num estado de solidão muito profunda a ponto de não sair de dentro de casa por semanas, não sair do quarto por dias. Isso é muito sério. No meu caso, a minha perca de autoestima fez com que eu me isolasse assim cada vez mais. Eu sempre achava que as pessoas me olhavam diferente pelo jeito que eu tava vestida, pelo meu sobrepeso. Eu não tinha mais vontade de sair com meus amigos, eu não tinha vontade nem de ir nos churrascos de família, porque eu já ficava assim pensando, eu vou chegar lá, eles vão ficar falando que eu tô gorda, que eu tô feia, vão falar da minha aparência, vão reclamar do meu mau humor, que eu levo tudo muito a ferro e fogo, porque eu ficava muito sensível nessa época, tudo que as pessoas me diziam eu levava de uma forma ruim, negativa, eu achava que eu não era uma boa companhia, quando os meus amigos me elogiavam eu não conseguia aceitar o elogio, eu achava que eles estavam fazendo aquilo por pena, só pra fazer eu me sentir bem. Tudo isso me afastava do mundo e fazia com que eu quisesse me isolar a todo custo, pra eu não precisar lidar com as minhas próprias inseguranças. E como já até falei aqui, venho pro próximo, que é alteração de peso. Pessoas com depressão sofrem uma alteração de peso porque junto com isso, com a ansiedade, acaba desenvolvendo também transtornos alimentares. Algumas ficam tão ansiosas, pensativas, apreensivas o tempo todo que acabam perdendo o apetite, perdem muito peso de uma forma desequilibrada, e outras tentam preencher aquela sensação de vazio exagerando na comida, que foi o meu caso, que me fez ganhar muito peso em um curto período de tempo. Eu lembro que eu ganhei mais ou menos uns 23 quilos em 4 meses. Eu sentia o tempo inteiro muita ansiedade e eu confundia aquilo com fome, então eu comia demais. Isso porque na minha cabeça aquele era o único prazer que eu sentia na minha vida, mas era um prazer totalmente momentâneo, porque depois vinha a culpa, vinha a frustração, porque eu sabia que aquilo só estava me levando de mal a pior e eu já tinha perdido as esperanças em mim e principalmente eu já tinha perdido o controle até do que eu comia. Isso nos traz a explicar o próximo ponto, que é a perda dos pequenos prazeres. Esse estágio de tristeza profunda que te traz muita ansiedade, preocupação, é tanta que te impede de sentir os pequenos prazeres da vida. Você perde literalmente o prazer nas coisas, como por exemplo, coisas que te davam prazer antes. Sair com os amigos, se reunir com a família, praticar algum esporte, ler um livro. No meu caso, eu literalmente me sentia morta por dentro. Era como se eu tivesse só existindo, mas eu não sentia prazer mais em viver. Vem um dos pontos mais importantes, que é pensar em morte ou suicídio. Em algum momento a pessoa depressiva vai cogitar essa possibilidade, mesmo sem querer. E não foi diferente no meu caso, né? Eu, infelizmente, desenvolvi isso muito cedo. Eu tentei suicídio muito cedo, né? Pra quem não sabe, não assistiu ainda o outro vídeo, eu contei toda a minha experiência com a depressão e com a minha tentativa de suicídio e o que aconteceu comigo lá no hospital, vou deixar aqui na descrição. E isso porque eu não conseguia olhar a minha vida a um longo prazo. Você fica tão preso naquele momento depressivo que você não consegue ver as possibilidades à frente. Se você estiver pensando nisso, fale com alguém, procure alguém, converse com alguém da sua confiança, porque isso é muito sério, tá? Isso me traz para o ponto número 10, que é a falta de conexão com a espiritualidade. Muitas pessoas acabam assumindo que essa amargura da depressão é falta de Deus. E quem vive isso na pele passa a acreditar que Deus não olha mais para ele, que Deus não se importa, vive se questionando, por que, meu Deus, por que comigo? Será que eu tenho mesmo que passar por isso? Será que Deus tá aí? Será que Deus me vê? Por que ele não me ajuda? Por experiência própria, sem fé é muito mais difícil você acreditar que você vai passar por aquilo e que a vida tem algum valor. No meu caso, eu não tinha ideia do tamanho do propósito daquilo que eu tava passando. Gente, hoje eu falo isso feliz porque foi muito, muito, muito difícil para mim naquele momento enxergar. Mas Liz, quer dizer que todo mundo passa por isso? Não. A depressão afeta cada um de uma forma diferente. E eu gostaria muito de ressaltar uma coisa importante para vocês. Nesse vídeo eu tô compartilhando
comportamentos mais comuns de pessoas deprimidas, como esses sintomas me afetaram durante os meus picos depressivos. Essa é a minha experiência. Não adianta você sair aqui do vídeo e falar, então eu também tenho depressão porque eu sinto isso aqui. Isso não serve de diagnóstico. Só quem pode te dar um diagnóstico preciso para saber se você realmente está com depressão, qual é o estágio da sua doença e qual o tratamento daqui para frente é um profissional. Claro que aqui você pode ter um pouco mais de clareza para saber se você estiver passando por esses sintomas, se você precisa procurar essa ajuda profissional ou não, ou alguém ao seu redor. Mas isso não serve de diagnóstico, tá? E falando em profissional, me comprometo em trazer aqui no canal um psicólogo, um profissional que possa ajudar vocês a fazerem essa autoanálise. Se você tem interesse, deixa aqui nos comentários, já deixa a sua pergunta, que eu vou abrir este vídeo aqui para tirar as perguntas para esse profissional responder para vocês, tá bom? Combinado assim? Fiquem atentos aos sinais. A depressão tem cura, tem tratamento e é muito mais fácil você reverter esse quadro se você conseguir diagnosticar ainda no começo. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês como foi que eu lidei com cada um desses sintomas para poder reverter a situação e eu tenho certeza que pode te ajudar, mas não esquece de se inscrever e deixar o seu like aqui nesse vídeo que é muito importante para mim se essas informações te ajudaram, tá bom? Um grande beijo, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!